o Instituto Datafolha fez uma pesquisa em São Paulo que mostra o perfil ideológico dos eleitores e que acaba nos dando uma perspectiva sobre o voto dos candidatos que disputam a prefeitura da capital paulista. Essa pesquisa mostra que 26% dos eleitores de São Paulo dizem ser de direita, enquanto 20% dos eleitores declaram ser de esquerda. Nessa pesquisa tem um dado curioso, hein? 24% dos eleitores acreditam que não são nem de direita nem de esquerda, mas sim de centro. 24% é uma parcela importante, significativa. São esses eleitores, inclusive, que desafiam os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, não é, Roberto Mota? Podem oscilar para um lado ou para o outro. E justamente são eles que podem definir quem serão os vencedores, quem serão aqueles que disputarão o segundo turno, Mota. É uma pesquisa curiosa, eu não vi os detalhes, então só vou comentar baseado nas notícias que a gente viu, né? Parece que a pesquisa diz que 26% dos eleitores de São Paulo são de direita. É isso? 26% são de direita. Mas 29% se identificaram como petistas. Então, será que nós descobrimos o fenômeno do petista de direita? Não sei, pode ser, tudo pode acontecer. Eu acho que o que acontece, Canhata, é que muita gente não conhece as diferenças essenciais entre esquerda e direita. E a gente pode atribuir isso ao paulo-freirismo que impera na nossa educação. Eu conheço inúmeros casos de professores que dizem em sala de aula, olha, a esquerda é o bem, a justiça, né, o amor, e a direita é o ódio. Então, você não tem escolha. Isso é uma coisa muito preocupante. Então, eu vou dizer aqui, na minha opinião, quais são as diferenças essenciais para você saber se você é de esquerda ou de direita. Faça o teste, um serviço do Pingos nos Is. Primeiro, propriedade privada. Você acha que as suas coisas são suas? A sua casa é sua? O seu carro é seu? O seu dinheiro é seu? Ou isso tudo deveria ser coletivizado? Deveria ser de todo mundo? E aí o Estado decide qual vai ser a sua casa, o Estado decide se você vai ou não ter carro, o Estado decide até que roupa que você vai usar. Então, a questão número 1, propriedade privada. Segunda, igualdade de resultados, é o que a esquerda defende, né? Segundo a esquerda, todo mundo deveria morar no mesmo tipo de casa, todo mundo deveria ter o mesmo tipo de emprego, ganhar o mesmo salário, comer a mesma comida. Segundo a direita, você deveria ter igualdade de oportunidades. E aí, se você quer trabalhar mais, se você quer se sacrificar mais, se você quer correr risco, você pode lá na frente ter um resultado melhor do que eu, que resolvi ficar deitado na rede, pegar lá o meu bolso, alguma coisa e ficar só aproveitando a vida. Terceiro ponto, você acha que as suas escolhas de vida devem ser feitas por você ou pelo Estado? Quem resolve que termos você vai usar na sua fala? É você ou é o governo? Quem resolve o tipo de dieta que você vai fazer? Quem resolve a educação que você vai dar para os seus filhos? É você ou o Estado? Se você acha que é você que faz essas escolhas, você é de direita. Se você acha que é o Estado que escolhe por você, você é de esquerda. Então aí a gente tem um teste fácil para você saber onde você está no espectro político. É isso, teste do Roberto Mota. Boa, Mota. Agora você, Luiz Felipe Dávila, as autoclassificações feitas pelos entrevistados pelo Datafolha dizendo se são de direita, de esquerda ou de centro. Agora, essas teorias estão claras para as pessoas, Dávila? Não estão. Aliás, o Datamota aqui do meu lado é um espetáculo porque ajuda a esclarecer um pouco o pensamento. Na verdade, o que as pessoas olham é o candidato. Quem é que é o candidato que eu mais gosto, que eu mais simpatizo? E nesse mundo polarizado, ganhar esse voto do centro-oeste, e é aqui no mundo inteiro, nos Estados Unidos vai ser a grande disputa, é quem é que ganha o voto independente. É um desafio enorme. Por quê? Se você faz um discurso meio morno, você perde o voto da sua base. E nem pode ser que não ganhe o outro voto. Mas se você faz um discurso duro, defendendo aquilo que são os valores fundamentais para a sua base, capaz que você não consiga o voto de centro.
Ou seja, nesse mundo da polarização, essa história de conquistar o voto do centro é cada vez mais complicado. Porque se distanciar da base é perder a eleição. Se mostrar, por outro lado, que quer cortejar demais o centro, perde os seus fiéis eleitores. Este é o dilema que certamente tira o sono de candidatos como Boulos e Nunes em São Paulo. Muito interessante como modular o discurso para não desagradar a sua base, mas também conseguir abocanhar um bom percentual de quem se identifica com o centro, né, Cristiano Beraldo? 24% dos eleitores dizem que não são nem de esquerda nem de direita, são de centro. Mas, ô Caneta, a gente precisa também lembrar que nós vivemos esse universo dinâmico da política e a gente acompanha tudo o que acontece, a gente emite as nossas opiniões, que muitas vezes são opiniões contundentes. Só que, se a gente olhar para a população como um todo, a gente se dá conta de que tem muita gente que não vive essa alta temperatura da polarização política e tal. As pessoas estão ali tentando viver as suas próprias vidas e têm uma consciência, né, em algum grau, sobre o ambiente político, mas não querem se comprometer com um lado ou com o outro, querem se comprometer com aquilo que acham que é o melhor para elas. E a gente tem que reconhecer esse direito, que essa é uma postura válida. Esse universo, a gente tem essa pesquisa em São Paulo, mas isso serve também para o Brasil, isso também acontece do ponto de vista nacional, e é esse centro, conforme ele perceber quais são as suas maiores aflições e agonias naquele momento da eleição, vai decidir diante das opções colocadas para qual lado ele vai e aí determina quem é o vencedor. Se a gente olhar esse número que o Mota trouxe, do percentual que se declara petista, isso, por exemplo, não se reflete no resultado das eleições de vereador em 2020. Os candidatos do PT a vereador foram razoavelmente mal votados, se você colocar ali em comparação. Não teve um grande... Fora o Eduardo Suplicy, mas não teve um grande resultado. Ficaram ali numa média para baixo de votos. Fizeram uma bancada, se não me engano, de 8 vereadores, uma bancada média, digamos assim, não impressiona ninguém. Então não faz sentido realmente você ter 29% de petistas na cidade de São Paulo. Agora, essa dinâmica, como o Dávila falou, ela torna a eleição municipal um desafio imenso. Vamos ver a habilidade de cada um de navegar nesses mares aí. Pois é, Mota, muitas pessoas, inclusive, achando estranho aqui. Como é possível, né? 20% dos eleitores se dizem de esquerda, mas aparecem 29% que se dizem petistas, então seriam ou de direita ou então de centro, mas que se identificam com o PT. É curioso. Agora, o Dávila trouxe um ponto também que é importante a gente discorrer, né? Sobre quais são os desafios dos políticos de centro, de direita ou de esquerda para ajustar o discurso, as propostas em uma campanha, no embate durante um debate eleitoral para conseguir agradar a tantos lados. É possível ou é melhor você seguir sua convicção? Quem gostar, gosta. Quem não gostar, vota em outro. Eu acho essa última opção melhor, Caniato. Eu ia abrir aqui um voto de discordância da opinião do meu colega Dávila. Eu não acho que isso seja radicalismo ou polarização. Eu acho que isso é convicção. Se você tem uma convicção forte, baseada na sua experiência, baseada no seu estudo, por que você vai abrir mão dessa convicção para tentar conquistar um voto de uma pessoa que não está interessada no que você tem a dizer? Eu acho que um caso muito evidente, que a gente discute aqui toda hora, em todos os programas, é o caso da criminalidade. Você, brasileiro, que sofre com a criminalidade diariamente, você vai escolher para conduzir os destinos do país alguém que acha que o criminoso é um pobre coitado, que não tem nada demais ele te assaltar, e, na verdade, quando ele está assaltando, ele está fazendo uma coisa chamada justiça social? Ou você vai escolher uma pessoa que acha que crime é uma coisa errada e que o criminoso merece ser punido de acordo com a gravidade do crime? Qual escolha você vai fazer? Quando você faz uma escolha como essa, por trás tem uma escolha de ideias, uma escolha de ideologia.
Eu não acho que isso seja polarização. Agora, o Dávila tem um ponto muito importante, que é essa história do centro. A gente poderia fazer um programa inteiro aqui discutindo o pessoal do centro. E a gente teve um exemplo maravilhoso agora na França. A França fez eleições. Qual foi o resultado do primeiro turno? A direita saiu na frente. A direita saiu muito na frente. E aí, o que aconteceu entre o primeiro turno e o segundo turno? A turma do centro não aceitou que a França fosse conduzida por partidos de direita, que, aliás, são sempre chamados de extrema-direita, né? A direita acabou, não existe mais. Tudo agora é extrema-direita. Então, o que o centro fez? O centro tirou candidatos da eleição e disse para os eleitores, não, a gente vai tirar esses candidatos para vocês votarem na esquerda para impedir a direita de ganhar. Aí eu pergunto para vocês, que centro é esse? Que sempre se alia à esquerda. Que centro é esse? E aí eu devolvo a palavra aqui para o debate. Com certeza. Dávila, por favor, queria que você também discorresse sobre o comentário do Mota, mas trouxesse também uma avaliação até que ponto é possível flexibilizar suas convicções para você conseguir abocanhar um percentual de um público que não é o seu ou um público indeciso. Bom, primeiro não é flexibilizar as suas convicções, é que geralmente nós temos convicções fortes em alguns assuntos e não tem convicções fortes em outros assuntos. E é, por exemplo, nesse assunto que você talvez não tenha convicção forte, que o eleitor de centro vai estar de olho para saber como é que você pensa. Por exemplo, é óbvio, o Mota está dizendo aqui, quem é duro, quem defende segurança pública de verdade, tem uma convicção forte, porque é um assunto evidentemente importante, não é esse. Mas, por exemplo, se alguém fala que, eu quero saber o que você acha sobre voucher na educação, pode ser que alguém não tenha uma convicção muito forte, o que é o voucher na educação, e esse pode ser o voto que aquele cara de centro fala, mas para mim é importante, porque eu tenho filho na escola, eu queria que tivesse voucher, e o outro fala que não vai ter voucher de jeito nenhum no governo. Pode ser que essa seja a questão que vai determinar o voto. Então, não são aquelas coisas que nós temos profundas convicções, são aquelas coisas que para a gente é meio ali, tudo bem, não tem muito certo e errado, talvez seja bom, talvez seja ruim, e talvez esse é o tema que acaba empurrando o voto de um lado do outro. Por isso que em campanha política nós temos de ser candidato defendendo os valores que nós acreditamos, porque aí você não é pego de calça curta. E aí se a pessoa do centro não concordar com você, vai votar no outro, paciência, perdeu esse voto. Mas é impossível manter uma coerência numa campanha política se você quer apenas impressionar a sua audiência. É o grande problema hoje do presidente da República. Dependendo da audiência, ele fala o que ele bem entende. O que acontece? Você começa a cair numa contradição atrás da outra e aí isso acaba criando descrédito total daquele governante. Mas eu queria só para terminar mencionar essa coisa importante que o Mota tocou no caso da França. O que aconteceu na França? Na verdade, o Macron tentou fazer um partido de centro que praticamente tivesse monopólio de centro. Então, aquele eleitor de centro, quando fala, não gosto do governo Macron porque ele está fazendo coisas que eu discordo, ele olhava para os lados e a opção que ele tinha era ou votar no partido da Marine Le Pen ou era votar no Mélenchon, que era da esquerda, que eram partidos que para aquele eleitor, eram demasiados numa ponta ou outra. Ou seja, a monopolização nem na política é um bom negócio, porque ao monopolizar o centro, o que aconteceu é que o voto foi para um lado e para o outro e vai causar um enorme problema para a França, que é a ingovernabilidade do país com esse radicalismo que se tornou a Assembleia Nacional Francesa. Pois é, você, Cristiano Beraldo, seu complemento, é preciso também considerar que tem os marqueteiros, né? Muitas vezes aquele candidato muito convicto de algumas questões, ele acaba escutando demais um marqueteiro e aí ele acaba traindo muitas vezes a confiança do seu próprio eleitor, né? Se torna um candidato fake. Agora, o que é, para mim, mais preocupante nisso tudo, né? Essas convicções ideológicas, direita, esquerda, um é comunista, o outro é fascista, extrema-direita isso, esquerda aquilo e tal. Na verdade, tem muito pouco a ver com os temas da cidade. E o eleitor, ele devia, no fundo, ter a compreensão que essa eleição para prefeito e para vereadores implica na vida cotidiana dele. É a eleição mais importante porque é a eleição
onde os eleitos cuidarão do seu dia a dia. A gente precisava discutir qual é o projeto de recuperação do asfalto, porque não pode ser banho de piche. Por que é que a gente vai aos Estados Unidos, países da Europa, do Oriente Médio, na Ásia, e a gente vê aquele asfalto de altíssima qualidade, que dura anos e anos e anos. E aqui no Brasil, a gente ainda lida com esse asfalto horroroso. Aí nós vivemos numa cidade onde pagamos um IPVA caro para pegar os nossos carros e jogar no buraco da rua, para depois ter que gastar com manutenção. A gente devia estar discutindo como é que uma cidade como São Paulo, em pleno 2024, com uma revolução de inteligência artificial no mundo, não tem semáforo que funciona quando chove. Ninguém vai conseguir resolver esse problema, quer dizer, é algo tão fantástico e difícil que não se consegue resolver esse problema numa cidade como São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, e tantas outras coisas de ordenamento urbano, iluminação. Tudo isso tem implicação direta no munícipe. Mas aí a gente vê que é uma forçação de barra para ficar levando a discussão para outro caminho. Não pode. A população tem que ficar atenta e cobrar o projeto concreto para a cidade. Senão vão correr o risco de acontecer aqui em todas as cidades do Brasil aquilo que acontece hoje no governo federal. O governo federal foi eleito sem um plano de governo, sem um projeto para o Brasil, e agora faz o que bem entender e o Brasil que se dane e a gente que paga a conta. Pois é, quando o Beraldo estava trazendo seu comentário, o Dávila reagiu, né? Você concorda, Dávila? Concordo. Uma eleição municipal, acho que as questões que envolvem direita e esquerda ficam em segundo plano e é preciso o bom gestor, o bom administrador, porque, como disse o Beraldo, o problema do semáforo atinge a todos, né? Concordo com o Beraldo plenamente. Eleição municipal é foco na gestão local. E o eleitor tem isso. E outra coisa, essa pesquisa um pouco da Datafolha, né, Canhato, traz uma obviedade. A gente sabe que o eleitor é um terço de esquerda, um terço de direita e um terço independente que flutua de uma eleição para outra. Não tem nenhuma novidade. Mas a questão municipal, ela é fundamental. Não só a questão de asfalto, de urbanismo, a questão da educação hoje em São Paulo é uma questão muito importante. A questão da segurança pública, a gente falou. Então, assim, é óbvio que esses são os temas que vão ser tratados na campanha municipal. E o eleitor está de olho se o candidato conhece ou não esses problemas locais. Todo candidato que tentar nacionalizar muito a campanha vai perder a eleição, porque ele vai passar para o seu eleitor que ele desconhece os reais problemas que afetam a vida da cidade. Então, é um pouco do que nós pensamos aqui, pelo menos na questão de São Paulo. Aquele candidato que tentar transformar a eleição municipal em eleição nacional vai perder a eleição, porque vai estar desconectado das reais demandas e preocupações do eleitorado paulistano. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer outros destaques importantes. Só queria trazer uma informação aqui para o Roberto Mota, porque pessoas nos questionaram se de fato esse levantamento, essa pesquisa for correta. As pessoas, curiosamente, acham estranho porque há a alternância de poder na cidade de São Paulo, que já foi, inclusive, governada pelo PT. E se há a maioria de eleitores de direita, então candidatos mais à direita deveriam ganhar em um número maior de eleições do que os de esquerda. E aí questionam como é a situação do Rio de Janeiro, porque nós já vimos situações parecidas, né? Rio de Janeiro já foi dirigido por candidatos ou políticos mais à direita e também mais à esquerda. Qual é a dinâmica da política no Rio de Janeiro se a gente olhar para essa pesquisa do Datafolha, hein, Mota? Pergunta muito difícil, Canhato. Se você estiver falando de governos estaduais, eu acho que é fácil apontar governos estaduais com viés claro de esquerda, com diferentes matizes de esquerda. Eu não consigo apontar assim um governo estadual de direita segundo a minha cartilha, né, onde você marca lá todos os quadradinhos. Na prefeitura, eu acho que é a mesma coisa. O Crivella talvez fosse um candidato mais à direita. O Crivella não foi considerado um político de direita, tanto que ele não foi, tanto que ele perdeu
a reeleição, quando ele, inclusive, teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele perdeu a eleição. O Crivella não é. O Crivella foi ministro da Dilma. A pesca. Bom, precisa mais algum argumento? Precisa. Você, Cristiano Beraldo, no final das contas, isso não faz muita diferença. É preciso alguém que resolva o problema, né? Os problemas pequenos, o buraco na rua, mas também transforme a cidade em um local bom para se viver, né? Não, mas essa metamorfose que você está falando, e que o Mota comentou, hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro a gente tem o Eduardo Paes, que foi eleito com a grana do Democratas, que se colocava um partido à direita, foi eleito, já pulou no barco do PSD para apoiar o Lula. E aí está ali fazendo campanha para o Lula e querendo tirar onda que agora o Rio de Janeiro vai ter uma bolsa de valores, que é uma coisa absolutamente conectada com o mercado livre, com as bandeiras que a direita defende. Então essa metamorfose vai acontecendo por quê? Porque existe um número imenso de políticos aproveitadores que querem falar aquilo que eles acham que a maior parte da população quer ouvir. Não tem nada a ver com convicção. É tudo um show, um espetáculo, vendendo uma mensagem para poder trazer voto. E depois de eleito, dane-se o que foi falado. Vão fazer aquilo que ali o seu grupo precisar fazer para poder se manter no poder. E isso vai minando essa vontade das pessoas, sobretudo as pessoas que não têm esse envolvimento diário muito próximo com a política. A pessoa vai perdendo a vontade, vai perdendo o tesão, desculpa a expressão, mas é isso que acontece. E não pode, as pessoas têm que estar cada vez mais conscientes do seu papel no processo político, mais conscientes que o processo eleitoral depende delas e é feito para elas. O processo, o dia da eleição é o começo, não é o fim. Você votou, alguém foi eleito, você tem que cobrar, seja o seu candidato ou não seja. Então, esta consciência que a gente precisa trabalhar todos os dias, e acho que o Pingos nos Is faz um trabalho importante com a nossa audiência em relação a isso, para que a gente esteja sempre vigilante, sempre cobrando, para poder manter os políticos eleitos no rumo certo.